Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 24, diz assim, está escrito: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo, ele nos chama aqui, irmãos, para levar a sério a nossa carreira espiritual, a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele está, em outras palavras, dizendo que não é brincadeira a nossa vida espiritual e que nós não podemos estar levando essa jornada espiritual como uma coisa que não fosse principal ou prioritária na nossa vida. Quando eu digo isso, eu quero que você entenda que Deus tem caminhos seguros para você caminhar. Com isso, eu quero dizer a você que Deus, ele é surpresa e ele tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Com isso, eu quero que você entenda que o Espírito Santo está dando um grito dentro de você, lhe chamando para uma comunhão mais estreita. Quando nós falamos, irmãos, de disciplina, quando nós falamos de foco, quando nós falamos de uma regra para combater na vida espiritual, isso tudo requer esforço, dedicação e, acima de tudo, uma decisão. Você precisa decidir hoje a levar as coisas de Deus mais a sério. Então, decida ser um vencedor. Eu estou falando aqui não apenas de vitórias ou sonhos realizados na sua vida material, na sua vida familiar. Nós temos sonhos, nós queremos avançar na vida, nós queremos ter novas experiências, nós queremos superar as nossas limitações. Quando eu falo de vitória, eu estou falando principalmente da vitória na vida. Isso mesmo, porque muitas vezes nós temos o desejo de ter uma casa melhor, trocar o carro ou comprar um carro, essas coisas, não é? De ter sucesso na vida profissional. Quando eu falo de vitória na vida, eu estou dizendo a você que você precisa primeiro vencer as suas limitações, você precisa levar a sério como uma rotina a sua vida espiritual, através da oração, do jejum, de oferecer caridade, ajudar o próximo, para aí você construir, ou para daí você ir construindo a sua vida espiritual e a sua vida em sociedade. Quando eu digo que você precisa vencer e decidir vencer na sua vida espiritual, eu estou lhe chamando a dar o melhor. Isso mesmo, na vida, para a gente vencer, principalmente na vida espiritual, nós precisamos dar o nosso melhor. Deus, ele não quer nada menos do que o seu melhor. E quando eu falo isso para você, isso me incomoda muito, porque na minha vida eu percebo que algumas vezes eu não estou dando o melhor para Deus. Em vez de dar o melhor, eu estou dando desculpas a Deus. Em vez de dar o melhor, eu fico ali pelos cantos e, às vezes, falta disposição de ir até a casa do Senhor, falta disposição em orar, falta disposição em se importar com a dor do próximo. Mas Deus está dizendo, meu filho, para você vencer, você precisa entender que a vitória não é só uma palavra agradável aos seus ouvidos. A vitória é
fundamental, principalmente na vida, principalmente na vida. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora e dissesse: eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer esses meus traumas. Eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer esse medo, essa timidez que está aqui no meu coração. Eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer, aleluia, o meu passado, porque o meu Deus é Deus de coisas novas. Eu tenho que vencer. Se você puder, digite aí nas redes sociais, você que está comigo ao vivo agora, você que vai ouvir essa mensagem em outro momento pelo meu canal, Pastor Júnior Técio, no YouTube. Eu gostaria que você dissesse bem alto, escrevesse ou digitasse aí: eu tenho que vencer. Não é só uma opção, irmãos. Nós estamos falando do que Jesus disse. Jesus disse: olha, eu venci, vocês também vão vencer no mundo. É Deus dizendo: meu filho, dê o máximo de si, nada menos que o máximo, e você vai vencer suas fraquezas. Você vai subir lá no pódio e você vai carregar o título de campeão. Eu venci, aleluia, eu venci o pecado que tão de perto me rodeia. Eu venci a falta de perdão que corroeu meu coração por tanto tempo. Eu venci. Jesus está dizendo: você vai vencer. E a Bíblia fala de muitas lições, muitas histórias de homens vencedores, homens que servem de exemplo para a nossa vida, como de fato homens que levaram a sério a sua jornada. Mas antes de falar desses homens que venceram e das lições espirituais que esses homens nos deixam, e agora especificamente o apóstolo Paulo nos convidando a levar a sério essa corrida espiritual e como nós enxergamos a nossa fé, eu quero lhe mostrar aqui algumas marcas de um homem fracassado. Você quer vencer ou fracassar? Você quer produzir ou viver na escassez? Você quer amar ou ser um depósito de ódio? O que é que você quer, hein? O que é que você quer da sua vida? E quando eu pergunto assim, irmãos, o propósito é lhe incomodar mesmo, quando eu pergunto assim, porque o tempo está passando. O tempo está passando, o ano está indo embora. O ano está indo embora e você fez o que da vida? Você decidiu o que da sua vida? Você ainda está para frente, para trás, para frente, para trás. Você precisa ter escolhas sábias, porque as suas escolhas ou as suas decisões vão determinar o seu caminho, se é caminho de bênção ou caminho de maldição. Se é caminho de vitória ou caminho de derrota. E lá em Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo de número 14, você vai ver o próprio Deus dizendo: ei, que hoje coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida ou a morte. Só tem dois caminhos: a bênção ou a maldição, a luz ou as trevas. Ei, rapaz, escolhe. Eu vi alguém falando esses dias, eu achei até interessante, disse: você não é gato, você é ovelha. Gato gosta de ficar em cima do muro, não é? Gato gosta de ficar em cima do muro. E a propósito, eu gosto de bicho. Criado no interior, eu gosto de bicho. Mas eu não sou muito simpático aos gatos, não, viu? Acho que gato, ele tem uma natureza meia cá pra gente. Então, você não pode ficar em cima do muro, você tem que decidir. Eu aprendi uma coisa na minha vida. É melhor você decidir errado do que você ficar em dúvida, porque em dúvida você não faz nada. Às vezes é melhor você tomar uma decisão não tão boa do que você ficar
nesse nem é quente, nem é frio. Nem vai, nem não vai. É uma indecisão que tem se tornado uma prisão na sua vida. Para com esse negócio. Pisa no chão firme. Você tem um Deus que zela por você. Você tem um Deus que cuida de você. Então suas escolhas precisam estar afinadas com as escolhas de Deus. Seus valores precisam estar afinados em concordância com os valores de Deus. Quer ver outra coisa? Eu falei das escolhas que determinam se você vai ser um homem fracassado ou um homem vitorioso. Quer ver outra coisa que marca a vida de um homem fracassado? É o comodismo. Preguiça, meu irmão. Preguiça. Preguiça. E a Bíblia diz, olha, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga. O trabalho, irmãos, não é um castigo. O trabalho é o caminho para a gente restaurar a nossa natureza caída. Foi para isso que Deus nos deu o trabalho, para a gente ter dignidade. Então se esforça, faz um curso, procura tratar bem os clientes aí no seu trabalho, procura tratar bem o seu patrão, procura tratar bem os seus amigos, procura avançar na vida, procura investir. Você não pode ficar esperando e dizendo, pastor, mas eu tenho que viver, tá bom. Não tá bom não, meu irmão, porque Deus te chamou para dar fruto. E o fruto no mundo espiritual, ele reflete no mundo material. É natural. O seu Deus é dono do ouro e da prata. Você não pode ficar parado. Porque todo mundo faz. Problema é de todo mundo. Você não é todo mundo. Você tem o temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. A palavra do Senhor vai dizer, é tempo de se movimentar. É tempo de se esforçar. É tempo de se levantar dessa paralisia. É tempo de parar de murmurar pelos cantos, encontrando defeito em todo mundo. A propósito, quando você está vivendo uma vida fracassada, você é especialista em ver erro em todo mundo. Porque quando nós estamos vivendo uma vida de fracasso, perdemos esse desejo de vencer na vida, essa intenção de abraçar novos desafios e dizer, eu sei que Deus está comigo. A gente começa a ver a vida do nosso irmão que está do nosso lado, que está produzindo, do nosso vizinho, do nosso parente. E quando a gente começa a ver a vida dos outros, a gente perde a comunhão com Deus. E quando a gente perde a comunhão com Deus e vê a vida dos outros, a gente tem a tendência de criticar os outros. A gente tem a tendência de se envolver na vida alheia. E não é isso, não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você reinar. Deus te chamou porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele te chamou para você coordenar, para você gerir. Entenda isso, onde você estiver, no contexto que você tiver, você não pode parar por aí. Você não pode parar por aí, isso não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus. Várias vezes Jesus cobrou fruto, atitude dos seus discípulos. Várias vezes Jesus disse, vocês não podem ficar assim, não. Vocês têm que se esforçar e dar fruto. Se vocês não derem fruto, eu vou queimar como uma árvore e jogar no fogo. Queimar. E o final será destruição. Isso é o amor de Deus por você. E Deus está falando isso porque você tem talentos. Você tem talentos. Você tem recursos para crescer na vida e vencer todo e qualquer obstáculo. Entenda isso, mas pastor, não. Deus está falando com você. É tempo de avançar. Não pode parar. Não pode parar.
O nosso comodismo, irmãos, ele não é só um estado de paralisia, não. O nosso comodismo nos leva à imoralidade. É isso mesmo. Mas como assim, pastor? Você fica parado, não faz nada, aí sua cabeça agora vira a oficina do diabo. E você entra e começa agora entrando por pecados de imoralidade e por aí vai. Porque, infelizmente, a gente ainda tem na nossa carne o pecado, a marca do pecado, o desejo pelo pecado. E se você parar de caminhar conforme Deus quer, levando a sério a sua vida espiritual, você vai entrar por esse caminho. O caminho do fracasso. Aí, quando você está nesse caminho, você aponta os outros. Você perde a criatividade, não faz mais nada. Não faz mais nada. Você fica satisfeito com pouco. Você fica satisfeito com pouco, você podendo comer na mesa do rei, você fica satisfeito com as migalhas que caem da mesa. Você tem direito de sentar na mesa. Você tem condição de sentar na mesa. Você não pode ficar aí. O fracasso não tem nada a ver com a sua vida espiritual e com o que o seu Deus ensina. Não tem nada a ver. E é interessante perceber que quando a gente entra por esse caminho, irmãos, difícil, de comodismo, de fracasso, de escolher as coisas erradas, a gente perde a expectativa e o amanhã se torna desesperador. Enquanto você está se esforçando, lutando, pastor, estou me consagrando, pastor, eu não quero essas mazelas no meu coração não, pastor. Eu errei, pastor, mas eu não quero esse caminho não, pastor. Eu quero outra vida. Eu vou procurar, pastor, me envolver mais com a igreja do Senhor. Pastor, eu não vou estar andando enganando minha esposa, não. Eu não vou estar mentindo para minha família, não. Eu vou viver a verdade, eu vou amar a verdade. Quando você anda por esse caminho, você tem expectativas. Quando você não anda por esse caminho, você entra pelo desespero. Você tem medo do amanhã. Cada notícia é um desespero maior. Meu Deus, só vai piorar. Só vai piorar. Só vai piorar. Só vai piorar porque você perdeu a esperança. As expectativas cessaram. É tempo de levar a sério as coisas espirituais. E pare de viver às custas dos outros. Talvez um momento na sua vida, todo mundo passa, um momento difícil, mas não queira isso. Não queira isso, viver nas costas dos outros, não queira isso. Deus colocou, aleluia, o Espírito Santo dele na sua vida, o Espírito Santo dele na Bíblia é chamado de Espírito de fortaleza. Deus te deu fortaleza, Deus te deu equilíbrio, Deus te deu amor, Deus te deu armas no nome dele. E você não pode ficar a todo momento dependendo dos outros, não. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, glória a Deus. Eu chego agora, depois de falar de algumas marcas dos homens perdedores, fracassados, como o comodismo que eu falei, a falta de perspectiva. Falei aqui da falta de criatividade, eu falei aqui das escolhas erradas. Agora eu chego aqui no texto que nós lemos para a gente finalizar em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 24. E a gente vê agora o apóstolo Paulo dizendo, olha, o caminho da vitória é esse. Isso em todas as áreas da sua vida. E qual é, pastor, o caminho da vitória? Para você vencer, você precisa de disciplina. Você precisa de disciplina. Você tem que deixar esse negócio de dizer, eu não estou sentindo, eu não estou com vontade. Infelizmente, tem pessoas que vivem assim em nome de Deus. Não estou sentindo de Deus, não estou sentindo de Deus, não estou sentindo de Deus. Olha, a sua fé
ela é muito mais um compromisso do que um sentimento, viu? Claro que a gente sente, Deus fala, a gente se arrepia, tem hora que dá vontade de dar um pinote do tamanho do mundo, a gente fala em mistérios, tal. Tem pessoas que têm tem outros comportamentos quando sente, Deus fala. Agora você precisa entender que a fé ela está muito mais ligada a compromisso. Você precisa deixar de ser mimado. Eu vou repetir. Você precisa deixar de ser mimado. O que é uma criança mimada? Eu quero e eu quero. Uma criança mimada, ela não tem um mínimo de disciplina. Ela não respeita pai. Ela não sabe os limites das coisas. Não tem horário para comer. Não tem nada. E qual é o resultado? A criança mimada, ela faz vergonha aos pais, meu amigo. Ela faz vergonha aos pais. A criança mimada, ela é uma vergonha. E essa palavra é dura, mas eu preciso falar. Muitas vezes nós estamos agindo como crianças mimadas. Não sabe conviver com ninguém. São muitas vezes pessoas talentosas, pessoas que têm habilidades que deveriam estar em outro patamar, mas não têm a habilidade e a sensibilidade de viver em grupo. Arruma confusão com todo mundo, pessoas indisciplinadas. Eu falo mesmo. Sim, a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade, mas a verdade em amor. A verdade em amor. Você está sofrendo talvez por causa disso. Você é indisciplinado, tudo que dá na telha você faz, tudo que dá na telha você fala. Você não sabe o que é o princípio da autoridade. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita patrão, não respeita seus líderes, respeita ninguém. Como é que você quer viver e avançar desse jeito, hein? O apóstolo Paulo disse, olha, do mesmo jeito que os atletas levam a sério a sua jornada, eu também levo a sério a minha vida espiritual. E é como que o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, ó, eu tenho algumas regras a cumprir. Eu não dou moleza ao meu corpo, não. Eu não dou moleza, eu não fico me escorando por aí, não. Se é para fazer, eu faço. E ele diz assim, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, os atletas, correm, ou melhor, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Paulo está dizendo aqui em outras palavras assim, ó, me permita a expressão, se você vacilar, você vai quebrar a cara. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa vida e a nossa jornada aqui na Terra, ela deve ser uma jornada de muita atenção com as escolhas, de muita atenção com o que está ao seu redor, porque se você vacilar, você perde a corrida. Você perde a corrida. Um segundo, acabou-se. Você perdeu. Eu gosto muito de cavalo, eu corro vaquejada, sempre que tenho tempo, vou para as competições. E se você perder um tempo, um passo do cavalo, você não é pontuado. Nas corridas de cavalo, eles falam da cabeça do cavalo. Às vezes, no olho nu, você não sabe o cavalo perdedor do cavalo vitorioso. Tem um equipamento que mostra exatamente quem chegou na frente, porque o detalhe ali vai fazer toda a diferença. O detalhe vai fazer toda a diferença. Aqui, o detalhe da sua vida vai fazer toda a diferença. E para a gente cumprir a nossa tabela espiritual, as nossas jornadas, nós precisamos, irmãos, de disciplina. Como eu vou falar de disciplina espiritual, você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. O médico diz, não coma açúcar não, porque você vai morrer e você tome comendo açúcar. Não coma comida com sal não, que você vai morrer, tome comida com sal. Irmãos, não tem como falar de vida espiritual assim. O médico já disse, baixa o lombo, tu tá gordo demais, vai fazer exercício. Você nem se esforça, você diz, eu não gosto, não posso. Irmãos, a vida vai vir com coisa mais difícil para você. A vida vai vir com coisas mais difíceis para você. Eu estou falando de coisas do nosso dia a dia. Como falar de equilíbrio se você não consegue tratar o problema
aí do seu lar com a sua esposa, com equilíbrio, você começa a xingar. É uma cachorrada sem fim aí. Você não sabe tratar as coisas com equilíbrio, com uma palavra mansa, equilibrada. Você não sabe, você não se esforça para entender que tem momento para tudo. Às vezes a gente tem que calar, tem que escutar, tem que reconhecer, tem que, mesmo que a gente não veja, perguntar a Deus, será que o erro está em mim? Como falar de avanço desse jeito? Tem que ter disciplina. A disciplina, ela faz com que você tenha a capacidade de progredir, de não perder para você mesmo. Eu gosto de dizer que disciplina é a capacidade de você não perder para você mesmo. Mas não é só disciplina. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 26, dizendo assim: assim corro também eu, não como sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu avanço aqui dizendo a você que para correr, para vencer na vida, você tem que ter uma meta, que fala muito de disciplina, né? Tá uma coisa ligada com a outra. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? E aqui eu estou uma observação, às vezes nós criamos algumas metas, e eu gosto de metas, e às vezes eu crio umas metas e Clarissa fica brincando comigo, já vem tu com as tuas coisas. Ela quer dizer assim, já vai vir com outra meta que talvez você não consiga cumprir. Sim, irmãos, e às vezes a gente cria metas e não consegue cumprir, é bem verdade. Mas você tem que entender que se você botou na cabeça para fazer 3 vezes exercício por semana, vou dar um exemplo aqui. Aí a primeira semana você faz 3 vezes, a segunda você faz 3 vezes, a terceira você faz 3 vezes, na quarta você só consegue fazer uma vez. Você não pode ficar desestimulado com isso, porque faz 3 semanas que você conseguiu fazer 3 vezes. Às vezes a gente é tomado por um perfeccionismo, por umas ideias meio doidas de querer fazer de todo jeito e acha que é uma máquina. Não. Tem hora que a gente quebra, realmente, tem hora que não dá para ser do jeito que a gente quis, mas a gente retorna. Se não dá agora, aí não dá de jeito nenhum, eu vou refazer minhas metas, então eu não vou fazer exercício 3 vezes. Não dá, não tenho tempo. Eu vou fazer 2 vezes. E aí você entra, o que não pode é desistir, porque o apóstolo Paulo está dizendo, eu não vou fazer graça para ninguém rir. Eu não vou fazer graça para ninguém rir, eu tenho uma meta, eu não vou dar soco no ar. Não. É como que Paulo estivesse dizendo, a minha lança tem um destino. E todo aquele que luta por fim, ele precisa lutar conforme as regras. Disciplina, meta e regra. Disciplina, meta e regra. Disciplina, meta e regra. Disciplina, meta e regra. Não foi que deu problema aqui na rádio, não. É que eu estou falando, repetindo mesmo. Você precisa também ter regras para você avançar. O apóstolo Paulo ele finaliza dizendo assim, nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. Nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. Tem que ter norma, disciplina, meta e regra. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Você não pode ser marcado pelo fracasso. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.